Oi, amigas, eu sou a Delete, a sua mais nova amiga da Lei da Exposição. E bom, hoje eu vim trazer um vídeo para ajudar vocês, principalmente a iniciantes que querem começar a manifestar, só que não sabem por onde começar e estão meio perdidos, e enfim, não sabem por onde começar. Então eu vim aqui trazer esse vídeo aqui como um sinal para vocês começarem a manifestar tudo que vocês quiserem na vida de vocês. Literalmente tudo, sabe? Tudo. Seja carro, casa, corpo dos sonhos, universidade, pessoa específica, tudo. Literalmente tudo, qualquer coisa que você queira. Então, divas, para não enrolar no vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhem para as pessoas também que têm o interesse de começar com a lei da exposição e não sabem por onde começar. E, enfim, gente, acho que o vídeo ele vai ficar meio escuro, mas sei lá, eu vou tentar editar no aplicativo, enfim. Enfim, amigas, eu vim através desse vídeo com a minha experiência, óbvio, para poder contar assim para vocês e dar dicas e conselhos para pessoas que estão começando agora com a lei da exposição e enfim. Bem antes, assim, de começar com o conteúdo do vídeo, com o tema, eu gostaria de deixar uma observação para as pessoas que são crentes e tal, e que têm medo de manifestar por achar que é pecado. Gente, não é pecado, tá? Você manifestar. Inclusive, tem vários versículos, assim, da Bíblia que é muito voltado para lei da atração, lei da disposição, sabe? Então, eu acho muito interessante isso. Então, gente, vocês não vão estar cometendo nenhum tipo de pecado nem nada. Se vocês começarem com a lei da disposição, se vocês quiserem manifestar alguma coisa. Então, amigas, basicamente, eu vejo muita gente com dúvida sobre a lei da disposição e tudo mais. Então, eu acho que uma coisa perfeita, assim, para você começar você entender o que é a lei da exposição. Gente, lei da exposição basicamente é tudo aquilo que a gente assume como fato, como verdadeiro na nossa vida. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se você acha que você é uma pessoa feia, e você fica afirmando isso constantemente, e você fica fazendo brincadeiras autodepreciativas, sabe, sobre a sua imagem, basicamente você vai o quê? Você vai manifestar isso. E quando você manifesta isso, você começa a se sentir mais feio, você começa a se sentir horrível, sabe? Porque você não se acha bonito o suficiente, você acha que você nunca vai ser escolhido por ninguém, por essa sensação de você afirmar todos os dias que você é alguém feio. Então, quando você começa a afirmar que você é uma pessoa feia, isso gera consequências. É a mesma coisa quando a gente afirma coisas negativas para nossa vida, sabe? Tudo, praticamente, gente, tudo gira em torno, eu acredito, que tudo gira em torno através de energia, sabe? Então, assim, se a gente fala que, sei lá, a gente começa a afirmar coisas negativas para nossa vida, a nossa energia, ela sente e ela começa a vibrar só coisas negativas para nossa vida. Então, amigas, quando a gente afirma coisas negativas para nós mesmas, a gente começa a vibrar isso. E a nossa vida também começa a virar de ponta cabeça, porque a gente só afirma coisas negativas. E aí tudo começa a vibrar negativamente. E nada começa a funcionar ao nosso favor. Por exemplo, como a aparência. Como você quer manifestar sua aparência dos sonhos, sendo que você fica fazendo essas brincadeiras autodepreciativas, você fica brincando, falando, se chamando de feia, que você é alguém horrível, então automaticamente você vai vibrar isso e você vai começar a sentir esse sentimento de ser uma pessoa feia, sabe? Quando a gente se sente mal com a nossa aparência, sabe? Então, tudo que aquilo que a gente afirma, na maioria das vezes, vira realidade pra gente. Então, por exemplo, é a mesma coisa quando você quer manifestar uma pessoa em específico. E aí você fala, ai, nossa, mas que essa pessoa, ela é muito pra mim, ou que eu nunca vou conseguir essa pessoa,
ou você inverte o papel, né? Ao invés de você se colocar no pedestal, você coloca a sua pessoa específica no pedestal, sendo que é você que tem que se colocar no pedestal. E, enfim, então quando você começa, tipo, a tratar isso como algo impossível, ou sei lá, ou quando você vê essa pessoa com outra, você já acha que não é possível e não sei o quê, ou você começa a ser ignorante com a própria lei da suposição, falando que não funciona, basicamente você está assumindo isso para sua vida, sabe? Então, quando vocês for começar a praticar a lei da exposição, tomem muito cuidado com as palavras que vocês têm, principalmente quando vocês vão falar com outra pessoa, e aquilo que você fala de você para outras pessoas, sabe? Porque, gente, isso é muito real. E eu sei que pode ser uma coisa meio clichê e tem pessoas que vão falar, ai, não sei o que, não sei o que lá, mas, gente, é uma coisa muito real, sabe? Porque quando a gente começa a criar um autoconceito sobre nós mesmas e tudo mais, a gente começa a parar de fazer essas coisas e a gente se coloca em um pedestal tão grande que nada para a gente, sabe? Obviamente, gente, na lei da exposição ocorrem muitas frustrações. Assim como vocês e assim também como eu já me frustrei muito em várias coisas assim que eu já tentei manifestar, quer dizer, tentei não, coisas que eu já manifestei assim na minha vida. Então, obviamente que eu também me frustrei muito. E, gente, você se sentir frustrado é uma coisa normal, sabe? É normal, qualquer ser humano se frustra é, na lei da exposição, quando quer manifestar alguma coisa. Enfim. Mas, gente, não adianta nada você querer manifestar uma coisa, sendo que quando aparece a primeira martelada, assim, sabe? Quando aparece a primeira coisa, assim, você já quer desistir. Gente, não é assim, é questão de persistência naquilo que você quer. Então, se você quer manifestar, sei lá, um carro ou o corpo dos sonhos, você tem que ter persistência naquilo, sabe? E assumir. Gente, basicamente, lei da exposição é você assumir. Não tem muito erro, não tem. Gente, não tem muito segredo. Basicamente, a lei da exposição é tudo aquilo que você assume como verdade, sabe? Então, assim, é, por exemplo, se você assume que você é uma pessoa que ninguém quer, que ninguém te escolhe, você vai se tornar isso. E você se torna isso. É a mesma coisa quando você começa a afirmar que você só atrai homem que não presta, homem que trai, homem que faz isso e aquilo, sabe? Tipo, você tá afirmando isso e depois você vai vibrar essa energia e você só vai atrair isso pra sua vida, sabe? Porque é uma coisa que você está assumindo pra sua vida e isso se torna um fato. Então, assim, amigas, como é que vocês querem manifestar coisas boas pra vida de vocês, sendo que vocês ficam 24 horas por dia só manifestando coisa ruim, você só fica afirmando coisa ruim. Então, se você afirma coisas ruins, você só vai vibrar isso na sua vida. Como é que você quer, sabe? Como é que você quer manifestar coisa boa pra sua vida, sendo que você só afirma coisas negativas 24 horas por dia? Me diz, me diz. E eu acho, gente, que da mesma forma que há várias pessoas na lei da exposição, que eu vejo muito, principalmente no TikTok, que muitas pessoas falam, ai, porque eu fiz tal método e o método não funcionou. Ai, porque a lei da exposição não funciona. Não funciona porque você está assumindo isso, sabe? Eu acho que assim, da mesma forma que vocês abrem a boca para poder falar tanto que a lei da suposição não funciona, que tal coisa não funciona, tal método não funciona, por que vocês não começam a afirmar que funciona? Por que vocês não trocam essas palavras negativas que vocês têm consigo mesmo por algo positivo? Vocês insistem tanto e tanto e tanto de afirmar coisas negativas, falando que não funciona, que não deu certo, e isso e aquilo, mas por que vocês não trocam isso por coisa positiva, por palavras positivas, por afirmações efetivas? Poxa, você perde tanto tempo falando que tal coisa não funciona, isso, aquilo não funciona, mas, poxa, se você for parar um pouquinho pra pensar
e você diminuir isso e começar a afirmar coisas positivas com mais frequência, cara, isso automaticamente vai ser manifestado na sua vida, sabe? Então, pra que você ficar perdendo tanto tempo falando que manifestação não funciona, sendo que você poderia perder o seu tempo afirmando coisa positiva, ao invés de você ter que ficar fazendo uma militância toda no TikTok, falando que é uma coisa que não funciona e não sei o que, não sei o que lá e tal, sendo que basicamente você poderia perder o seu tempo falando que é uma coisa que funciona pra você. E outra, uma dica muito importante, assim, um conselho muito importante para as pessoas que estão começando agora, é que, gente, não se baseiem na manifestação dos outros, tá? Ah, mas por quê? Porque, tipo, gente, vem muita gente ignorante, não é nem pessoas assim que, sabe, que perguntam genuinamente, mas vem muitas pessoas ignorantes na lei da exposição, na comunidade da lei da exposição, falar que a lei não funciona, que isso e aquilo, porque a lei não existe e tal, né? E etc. E, gente, não se baseiem naquilo que as pessoas falem. Persistem na manifestação de vocês, apenas foquem na manifestação de vocês. Aquilo que os outros falam, não importa, principalmente se for algo negativo, não importa. É claro que, gente, conselho a gente escuta e a gente escolhe se a gente quer escutar ou não. Óbvio. Mas, gente ignorante que fica falando um monte de baboseira por aí na internet é coisa que a gente escuta e a gente ignora, entendeu? Porque basicamente são pessoas ignorantes. Então, assim, sabe aquelas pessoas que, por elas serem frustradas, por elas estarem frustradas com a própria manifestação, elas também querem frustrar as outras pessoas, sabe? E aí elas vão lá na internet falando que é uma coisa que não funciona pra elas, que não sei o que não sei o que lá, sabe? Sendo que assim, a pessoa só tá falando isso porque ela está frustrada e ela mesma assumiu pra ela que é uma coisa que não dá certo, e aí ela acha que ela pode também falar para as outras pessoas que é uma coisa que a lei não funciona, que tal método não funciona, que manifestação não funciona e tal. Mas basicamente é uma pessoa extremamente frustrada e além dela ser frustrada, né, ela também quer frustrar a manifestação dos outros. Então, tipo, gente, na comunidade da lei da exposição existe muito esse negócio de pessoas quererem frustrar a manifestação de outras, sabe? E, cara, eu vejo cada comentário assim, tipo, mano, cara, você perde tanto tempo falando que é uma coisa que não funciona contigo, que você não começa a pensar ao contrário, porque você não começa a afirmar o ao contrário. Gente, as coisas magicamente acontecem. Manifestação é uma coisa super, hiper, mega instantânea. Não tem segredo e nem nada. As pessoas que querem ficar complicando tudo, sabe? Basicamente, gente, a lei da exposição é uma coisa que você assume. E os métodos que a gente vê, os métodos são só uma coisa para você potencializar a sua manifestação, sabe? Então, métodos são só uma coisa para você potencializar a sua manifestação. Não é nada além do que isso, sabe? Não adianta nada você fazer um método e tal, e várias coisas, sabe, que a gente vê e tudo mais, a gente pesquisa, se você não assume. O que adianta você fazer o método da carta se você não assume que você já tem? Gente, não adianta nada. Então, basicamente, gente, resumidamente, a lei da exposição é isso. É você assumir que você já tem. Você não precisa acreditar, sabe? Não é uma questão que você precisa acreditar, mas sim de você assumir e você agir como se você já estivesse. Como se você já tivesse aquela pessoa específica, como se você já tivesse seu corpo dos sonhos, como se você já tivesse seu carro e tudo mais. Basicamente é isso. Simples. Não tem mais complicação e nem nada. E outra, muitas pessoas também, gente, não vai muito na onda de pessoas também, porque tem várias pessoas que trazem muita desinformação na internet, sabe? Então, sempre que vocês puderem adquirir mais conhecimento e tudo mais em livros ou até mesmo em criadores de conteúdo que falam sobre esse assunto, adquire, sabe? Não fica acreditando
em qualquer coisa que a pessoa fica falando ali no TikTok, porque tem pessoas, não vou generalizar, mas tem pessoas sim no TikTok que traz uma grande desinformação. E eu acho que também por conta disso, muitas pessoas se frustram, sabe, na manifestação. E, gente, a gente se frustrar na manifestação é normal, mas agora você querer trazer uma desinformação ou você querer frustrar a manifestação do outro porque você está assumindo que o que você manifesta não tá dando certo, isso aí já é por ignorância sua, entendeu? O que que a manifestação do outro tem a ver? E uma outra observação muito importante também é que, gente, cada pessoa tem a sua realidade. A gente foi pessoas assim criadas de forma diferente, somos criados de formas diferentes. Então, assim, cada pessoa tem a sua realidade, sabe? E a pessoa, ela manifesta aquilo que ela quer e aquilo que ela acha que é melhor para ela, entendeu? E, enfim, não fiquem se comparando com a manifestação dos outros e nem nada. Não existe, na lei da exposição, gente, não existe nível, sabe, de manifestar. Então, assim, é tão fácil você manifestar esse gloss, assim como é fácil você manifestar uma Porsche, sabe, um carro. E é isso. E não tem nível, sabe? Na manifestação não existe nível e nunca haverá nível, sabe? E se você coloca nível na sua manifestação, é, é que você está assumindo que na manifestação que você quer tem nível, porque você acha que é impossível, sendo que nada é impossível. Se alguém conseguiu conquistar aquilo, por que você não pode conquistar? Se existem pessoas que podem, por que você não pode? E outra, gente, retomando aquilo que eu disse, é normal a gente se frustrar, tá? Você não é menos manifestador e nem mais manifestador se você se frustrar. Mas não assume o estado, tá? Não significa, só porque você sentiu frustração na sua manifestação, que você não seja capaz de manifestar aquilo que você quer. Muito pelo contrário. Isso significa que você é mais forte e muito mais persistente. E você deveria persistir muito mais na sua manifestação. Independente do que aconteceu, se sua pessoa específica assumiu outra, ou se você vê que a sua manifestação não está se materializando no 3D. E enfim, amigas, é isso. Eu espero que vocês tenham muito gostado do vídeo. É um vídeo bem básico, não tem nada além, muito coisa, é uma coisa muito básica, são palavras básicas para vocês colocarem assim na cabeça de vocês e tudo mais. Não tem nada além muito tchan e nem nada. Uma coisa bem fácil de se entender. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!